Os Lusíadas, um conto épico. Os Lusíadas é uma obra-prima da literatura portuguesa, um poema épico que narra as grandes viagens marítimas portuguesas e a expansão do Império Português no século XVI. Resumo da obra. A obra conta a história da viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1497, e os desafios enfrentados pelos portugueses durante a expedição. É uma narrativa rica em detalhes históricos, mitológicos e poéticos. Expedição, que narra a viagem de Vasco da Gama e sua tripulação à Índia, enfrentando tempestades, batalhas e encontros com criaturas míticas. Conquista, que descreve a conquista de novas terras e expansão do Império Português, exaltando a bravura e coragem dos navegadores portugueses. Resumo 3, que apresenta cultura portuguesa da época, suas crenças, costumes e valores, em um contexto histórico e épico. Resumo 4 é um poema épico em versos decassílabos com rimas emparelhadas que se destaca pela riqueza da linguagem e pelas descrições detalhadas. Por que Os Lusíadas é considerado um conto épico? Os Lusíadas se encaixa na definição de conto épico por narrar feitos heróicos, explorar temas como a glória, a honra e a pátria, e utilizar uma linguagem elevada e grandiosa. Feitos heróicos. A obra narra as aventuras de Vasco da Gama, um herói que encarna a bravura e o espírito aventureiro do povo português. Temas nobres. Aborda temas como a glória, a honra, a pátria, a fé e o amor, elementos centrais dos poemas épicos. Linguagem elevada. Os Lusíadas se destaca pela linguagem rica, formal e poética, utilizando recursos como metáforas, alegorias e epítetos. Número de páginas e estrofes. Os Lusíadas possuem 10 cantos, capítulos, com um total de 1.102 estrofes, o que corresponde a cerca de 8.816 versos. Os Lusíadas foi escrito por Luís Vaz de Camões, um renomado poeta português do século XVI. Camões foi um poeta, dramaturgo e soldado português conhecido por sua obra Os Lusíadas, que o consagrou como um dos maiores escritores da língua portuguesa. Camões também escreveu outras obras importantes, como Rimas e Cartas, que refletem a cultura e história de Portugal. Camões viveu em um período de grandes mudanças em Portugal, marcado por sua expansão marítima e pela ascensão do humanismo. Ano de publicação. Os Lusíadas foi publicado pela primeira vez em 1572, em Lisboa, Portugal. 1572. Primeira edição de Os Lusíadas, publicada em Lisboa. Século XVI. Época de grandes mudanças em Portugal, marcada pela expansão marítima e o Renascimento. Era Moderna. Período que engloba a publicação de Os Lusíadas, marcando uma nova era de descobrimento e avanços culturais. Partes mais importantes. A obra pode ser dividida em 3 partes principais: a viagem de Vasco da Gama à Índia, a história de Portugal e a celebração da glória portuguesa. Viagem de Vasco da Gama. Narra a expedição marítima e os desafios enfrentados pelos navegadores portugueses. História de Portugal. Aborda a história e a cultura portuguesa desde a fundação do país até a época de Camões. Glória portuguesa. Exalta a bravura, a coragem e a grandeza do povo português. Os principais contos. Rico em contos e episódios que ilustram toda a jornada dos portugueses e suas aventuras, como no conto Inês de Castro, que conta sobre o amor trágico que ilustra a crueldade e a injustiça da época. Seguindo agora para a lenda de Adamastor e o conto de Adamastor, que contam sobre os perigos e a força da natureza e os obstáculos enfrentados pelos navegadores portugueses. E por último, o conto de Veloso, que conta uma história de traição e amor que demonstra a fragilidade humana diante da paixão. Principais personagens. Os Lusíadas apresentam diversos personagens importantes, como Vasco da Gama, Inês de Castro, Adamastor e o próprio Camões como narrador. Vasco da Gama.
O protagonista da obra, um navegador português que liderou a primeira expedição marítima à Índia. Inês de Castro, uma figura feminina trágica que representa a paixão e o amor proibido. Adamastor, um gigante mítico que representa as forças da natureza e os desafios da viagem marítima. Conclusão: Os Lusíadas é um poema épico que celebra a história e a cultura portuguesa, com uma linguagem rica e uma narrativa envolvente. A obra transcende os limites da história e da poesia, tornando-se um marco da literatura portuguesa. You got me jumping like